Graça e paz, seja bem-vindo a mais uma aula da EBD aqui da IBMA. Eu me chamo Herberson e vou ministrar agora a lição número 2, a lição que tem como título Como Deus se faz conhecer. Nós sabemos que Deus ele se revelou para nós através de vários meios. Quais são esses meios? Então a gente vai estudar sobre isso nessa lição e vamos falar, claro, das Escrituras Sagradas, que é o tema principal deste nosso novo período. Então, neste período que nós estamos estudando agora sobre a Bíblia Sagrada, já tivemos a primeira aula falando aí de forma geral sobre as Escrituras e agora a gente vai entrar um pouco num detalhe específico das Escrituras, que é a revelação de Deus ao homem. Por que que a Escritura ela é necessária? E a gente vai entender aqui como que Deus se revelou ao homem, ao ser humano como um todo, quando eu falo homem estou me referindo ao ser humano, e qual a necessidade real da Bíblia Sagrada para nós e qual a sua importância neste processo de revelação. Então vamos aqui, eu estou ministrando aqui com um slide que está aparecendo ao lado, mas esse slide para mim está aqui embaixo, então de vez em quando eu vou baixar as vistas para olhar aqui para o slide. Mas eu acredito que não é nenhum problema aqui para para o entendimento da lição. Então vamos lá. O versículo-chave se encontra em Romanos capítulo 1, versículo 20, que fala assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então aqui a gente vê uma passagem de Romanos que fala de Deus se revelando através da criação. E quando a gente lê esse versículo, surge a seguinte dúvida. Se Deus se revela através da criação, então significa que se alguém reconhece a existência de Deus olhando a natureza, olhando a criação, essa pessoa já é salva? Então fica essa pergunta. Será que alguém se salva simplesmente reconhecendo que Deus existe através da sua obra? Isso aqui gera muita polêmica. Então eu vou deixar essa pergunta no ar e a gente vai entrar na lição depois para responder ela. Alvo da lição: mostrar aos alunos que Deus nunca deixou de testemunhar a respeito de sua existência. São muitas as maneiras de conhecê-lo, contudo as Escrituras Sagradas se mostram o meio mais eficaz e perfeito de revelar a sua pessoa. Então aqui a gente vai, no alvo da lição, a gente já tem uma pista para a nossa, no caso, resposta da pergunta que eu levantei, que eu fiz ali, o questionamento que eu trouxe, se a pessoa pode ser salva apenas reconhecendo Deus através da sua obra da criação. A gente vai ver que a obra da criação não é o único meio, não foi o único meio, não é o único meio de revelação de Deus. Tem outros meios de revelação. E a gente vai entender o principal meio de revelação e que esse principal meio é o meio que realmente garante a nossa salvação. Mas vamos lá, isso é um processo que a gente vai construindo aos poucos aqui. O entendimento desses meios de revelação e como que isso leva à nossa salvação é algo que eu quero ir explicando aos poucos, de acordo com o conteúdo da lição, para que nós possamos compreender aí o assunto de forma bem fundamentada. Então a introdução diz assim, quão maravilhoso é contemplarmos por meio da criação toda a perfeição do Deus Criador. Ainda mais empolgante, além de nós contemplarmos tudo isso, olhar e ver que Deus criou tudo isso, é empolgante saber que fomos criados conforme a sua imagem e semelhança. Então o ser humano ele foi criado como a obra-prima de Deus. Então nós somos dotados de inteligência, moralidade, sentimentos, nós temos a capacidade de pensar, de raciocinar, de fazer justiça, de amar. Nós temos atributos que são atributos divinos. É claro que não na mesma perfeição e proporção divina, mas nós temos esses atributos divinos. É muito maravilhoso nós pararmos e pensarmos nisso. O ser humano é a obra-prima de Deus. O próprio Criador também se fez criatura para fazer criatura e ser um íntimo, para fazer da criatura um ser íntimo de Deus. Então aqui o próprio Deus se encarnou, no caso Cristo Jesus, ele se encarna, ele se torna um de nós para fazer com que nós, que estamos longe de Deus por causa do pecado, possamos voltar a ter intimidade com o Criador. Aquela intimidade que Adão e Eva perderam lá no Jardim do Éden, nós voltamos a ter através da encarnação de Cristo. Quando a gente pensa nisso, é algo realmente maravilhoso. Que o Espírito do Altíssimo habita em nós, no caso, seus filhos, e nos conduz a um relacionamento todo especial e pessoal com o Autor da vida, o nosso Criador.
Então, quando a gente fala de Deus, da criação, a gente tem que entender que Deus se preocupa conosco, Ele quer nos salvar, Ele nos salvou, Ele proporcionou esse meio, o Espírito Santo habita dentro de nós e nos conduz neste relacionamento saudável, numa vida de crescimento espiritual que faz com que nós possamos viver melhor nessa vida. Uma coisa que eu sempre digo quando eu ensino é que o cristianismo ele tem que fazer com que nós vivamos bem aqui. Tá? Servir a Cristo é algo que tem que fazer a nossa vida por completo ser diferenciada. A nossa vida por completo ser uma coisa boa. O cristianismo não é para escravizar, não é para fazer nós ficarmos presos e não desfrutarmos do bom dessa terra. Muita gente pensa assim, porque no cristianismo a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso. Mas isso é o que o mundo diz, porque o pecado ele não é bom, o pecado ele é ruim. O pecado, ele escraviza, o pecado, ele oprime. Então, quando a gente vê as pessoas vivendo de tal forma no pecado e acham que são felizes, na verdade, essas pessoas são escravas do pecado, aquilo não preenche o vazio dentro delas e a vida, ela só vai se deteriorando e piorando cada vez mais por causa do pecado. Então, o cristianismo, na verdade, nos liberta dessa escravidão. Tá? Jesus nos libertou disso, nos trouxe para uma posição de excelência, onde nós podemos desfrutar da criação de Deus da melhor maneira possível. Então, é isso que é ser cristão, é viver o melhor desse mundo. Os ímpios, eles vivem o pior do mundo. E nós, como crentes, vivemos o melhor desse mundo. E Deus nos chamou para isso. Então, essa aula aqui vai falar desse tema. E, assim, quando a gente pensa nisso, a gente tem que se maravilhar dessa salvação que Deus nos proporcionou. E também é imensamente gratificante tomarmos conhecimento de todas essas bênçãos. Tá? Mas como é que sabemos dessas coisas? É uma pergunta. Como que nós sabemos de tudo isso? Como foi que nós conseguimos ter esse entendimento dessa obra da salvação proporcionada por Cristo Jesus, que nos fez vivermos uma vida diferenciada, uma vida melhor, desfrutarmos o melhor desse mundo, da criação de Deus, entender melhor quem é Deus e ter um relacionamento firme com Deus, um relacionamento íntimo com Deus? Como foi que nós descobrimos isso? Por meio de quê? Como pode a criatura descrever o seu Criador? Como é que nós conseguimos falar quem é Deus, dos atributos de Deus, que Deus é amor, a misericórdia, a justiça, é isso e aquilo, que Deus faz isso, que Deus fez aquilo? Por meio de quê que nós conseguimos ter esse entendimento? Baseado em que poderíamos conhecer os propósitos de Deus e seu modo de agir, sem que Ele mesmo não nos tivesse revelado? Entende? Como nós teríamos um entendimento do que Deus quer para a nossa vida se o próprio Deus não tivesse se revelado nesse sentido? Então, é por isso que nós temos que falar da revelação de Deus. Às vezes se torna tão natural que a gente nem para pensar. Olha, é verdade. Mas a gente começar a refletir, a gente vai começar a pensar assim, olha, realmente, como que eu saberia de tudo isso? Como que eu teria um entendimento da salvação? Como que eu conheceria Cristo se Deus não tivesse se revelado? Se Deus não tivesse falado conosco, se até mesmo Adão, em estado de perfeição, precisou da revelação de Deus para conhecer a si mesmo e os propósitos de Deus para a sua vida, imagina nós, cuja percepção moral e espiritual foi abalada pelo pecado. Carecemos de tal revelação. Então, se Deus ali precisou se revelar para Adão, se relacionar com Adão, ele precisou da revelação de Deus, uma revelação direta de Deus, para conhecer melhor a si mesmo e também ao seu Criador. Imagina nós, que estamos manchados pelo pecado aí por milhares de anos. O pecado tem manchado a humanidade e afastado cada vez mais o homem de Deus. Então nós é que precisamos mesmo de uma revelação de Deus. Então tudo que sabemos de Deus, sabemos porque Deus nos fez conhecer. Foi Deus que mostrou para nós. Tudo que nós conhecemos acerca de Deus e acerca de nós mesmos, foi Deus que mostrou para nós. Ele se revelou para a humanidade. Então ele veio a nós, se manifestou, se fez conhecer tanto direta como indiretamente. Então nós temos uma revelação direta de Deus e nós temos uma revelação indireta de Deus. Quais são essas revelações? A gente vai ver aqui agora no primeiro tópico a revelação indireta ou geral de Deus. Depois a gente vai ver no próximo tópico a revelação direta de Deus. Então vamos falar dessas revelações que Deus se fez para nós, ou seja, como que Deus se fez conhecer pela humanidade, fez com que a humanidade reconhecesse a sua existência e que também ele proporcionasse um meio de salvação, um meio de relacionamento, e isso tornasse possível para que, de fato, nós
servíssemos a ele, enfim, como que tudo isso aconteceu, tá? De forma resumida, como que tudo aconteceu. Vamos lá, tópico 1 aí. Então, no ato da criação, Deus implantou na natureza humana a capacidade de reconhecê-lo por meio de tudo aquilo que criou. Então, quando Deus criou o ser humano, ele colocou dentro do ser humano alguma coisa que nós não sabemos como que funciona. Mas isso faz com que o ser humano ele busque a Deus, ele busque o seu Criador. Ele sempre tem essa percepção que está faltando algo, que tem um ser superior, que ele tem que adorar um ser superior, que tem um Criador. Isso é algo que tem acontecido em todas as culturas, tá? Então, tal percepção se evidencia no forte instinto religioso que pode ser visto em todas as partes do mundo, até mesmo nas mais longínquas e isoladas tribos do presente e do passado. Então, todos os lugares da face da Terra, em todas as épocas, todas as tribos, todas as línguas, todos os povos, as pessoas sempre tiveram a percepção que existe um Criador. Tá? O Romanos 1,20 foi o que a gente leu no começo, né? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, desde quando existe a humanidade, desde quando Deus criou todas as coisas, que a população começou a aumentar sobre a face da Terra, as pessoas percebem, conseguem entender que tem um Criador por trás de tudo isso. A humanidade sempre acreditou em um ser divino. Não vou colocar no Deus Jeová Todo-Poderoso. A gente vai ver que isso se deturpou por causa do pecado. Essa percepção de quem é Deus por causa do pecado, ela foi manchada. Mas a busca por alguém superior, por algo superior, pela divindade, é algo que está dentro do coração, da mente do ser humano. Isso é algo inegável, tá? Não somente os cristãos afirmam isso, mas os próprios ateus, estudiosos, eles estudam, eles tentam entender esse fenômeno religioso. Como é que as pessoas sempre buscam Deus, sempre buscaram Deus? O que tem no ser humano que faz isso? Então tem algo dentro do ser humano e nós entendemos que o próprio Criador colocou isso, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Por mais que o pecado tenha manchado tudo isso, mas o ser humano tem essa percepção de que existe, sim, um Criador. O mesmo ensino é frisado no Salmo 19:1. É o nosso texto bíblico principal, até esqueci de falar no começo, o nosso texto bíblico principal se encontra em Salmos, na Salmo 19. Todo o Salmo 19, dê uma lida, medite nesse Salmo. Ele começa assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aí ele continua, tá? Um dia discursa outro dia, uma noite revela o conhecimento da outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então o céu não está falando, a nuvem não está falando, a árvore não está falando, mas nós conseguimos sim perceber, tá? Por mais que eles não pronunciam nenhum som, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Então a voz de Deus a gente pode ouvir olhando a sua criação. Então esse salmo é muito bonito, faço um convite para você meditar nesse salmo, leia, releia, ore baseado nesse salmo. Tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente sua vida meditando nesse salmo, porque fala da criação de Deus, da revelação de Deus através da sua obra criadora. Então Deus deixou patente aos nossos olhos, por meio de toda a criação, os inquestionáveis sinais da sua existência. Então o ser humano ele não pode jamais falar assim, porque Deus nunca se revelou para mim. Não, porque ele tem que olhar para a criação e falar, aqui tem um Criador. Deus está se revelando através dessa obra da criação. Deus está se revelando através da natureza. Ele tem que olhar para o céu, para as estrelas, para o sol, para a lua, para tudo, e falar assim, existe um Deus, porque isso não pode ter surgido do nada. Esse deve ser a atitude de todo ser humano. O ser humano ele tem que olhar para a obra criadora de Deus e reconhecer que existe sim um Deus, existe sim um Criador. Deus se revela e ele se revelou para toda a humanidade através da obra da criação. Além disso, ele implantou em nossa natureza um termômetro para medir o comportamento que ele espera de nós. Fala assim, Romanos 2, 14 e 15. Quando, pois, os gentios são povos sem a revelação bíblica, tá? Povos de fora de Israel, principalmente ali no Antigo Testamento, que não têm lei, os gentios que não têm lei, mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Ou seja, aquelas pessoas que não receberam a lei de Deus, que não tinham acesso à palavra de Deus, ou que nunca tiveram acesso, a gente pode até trazer para o contexto atual, nunca tiveram acesso à palavra de Deus. Essas pessoas, elas têm dentro da consciência delas a percepção de certo e errado.
Elas conseguem dizer algo que é certo e algo que é errado. Elas conseguem dizer que mentira é errado e que a verdade é o certo. Eles conseguem dizer que desobedecer os pais é errado, que matar é errado. Então, essas leis, a lei moral de Deus foi colocada dentro do coração do homem, da sua consciência. Ele sabe no fundo, que está fazendo algo errado, mesmo sem a Bíblia. Tá? Mesmo sem a Bíblia para chegar lá e falar assim, ó, tá aqui, você errou. A Bíblia, mesmo sem a Bíblia, dentro da sua consciência, o ser humano consegue perceber que ele tomou uma atitude errada. Isso é um termômetro que Deus colocou dentro do próprio ser humano. Então a consciência do incrédulo pode estar prejudicada pelo pecado, mas os filhos de Deus devem exercitar constantemente essa habilidade para permanecerem sempre dentro da vontade de Deus. Tá? 1 Timóteo 1,19 fala, mantendo a fé e a boa consciência, enquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, no caso, a consciência do ser humano está manchada pelo pecado. Então, mesmo ele sabendo que fez algo errado, a sua consciência lhe acusa, mas ele ainda fala assim, não, eu vou continuar fazendo e tal. Ele ignora aquilo ali, mas o crente não pode fazer isso. Ele não pode ignorar o que a sua consciência vai acusar, porque agora ele tem a revelação mais completa, que é a revelação de Deus da Bíblia Sagrada. A gente vai chegar lá, nessa revelação escrita de Deus. Mas, por enquanto, a revelação da consciência de Deus, que Deus colocou dentro do ser humano, isso aqui também é algo válido para os crentes. Tá? Se não fosse pelo pecado que corrompeu a nossa percepção espiritual e moral, bastaria a revelação geral para que tivéssemos um conhecimento equilibrado e um relacionamento saudável com o nosso Criador. Ou seja, sem o pecado, vamos fazer de conta que Adão e Eva não tivessem pecado, tá? Sem o pecado. O que seria necessário para o homem reconhecer que existe o Criador e adorar esse Criador e ter um relacionamento com esse Criador? Porque não é só reconhecer que Deus existe. Acho que é Tiago que escreve, né, que até os demônios creem que estremece. Então, reconhecer que Deus existe é algo que qualquer pessoa pode fazer e deve fazer. Porém, ter um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo com Deus, é diferente. É totalmente diferente. E este relacionamento íntimo, ele seria possível através da revelação geral de Deus, que é a criação e a consciência, que está dentro de nós, algo dentro de nós que fala que Deus existe. Isso já seria possível, com apenas isso, com a revelação geral de Deus, já seria possível o ser humano ter um relacionamento íntimo com Deus. E ter intimidade com Deus e ser salvo através dessa revelação geral de Deus. Então aquela pergunta que eu fiz no começo, será que uma pessoa que tem a revelação geral de Deus, que percebe que Deus existiu, Deus existe, estou vendo a criação aqui, então, essa pessoa é salva? Só isso não é suficiente para salvar por causa do pecado. Se não fosse o pecado, seria, mas por causa do pecado não é possível, tá? Então, o que aconteceu com o ser humano por causa do pecado? Porque ao deixar de perceber a mão de Deus nas coisas que criou, os homens, cegados pelo pecado, passaram a cultuar a criação em lugar do seu Criador. Então, tem a revelação geral. O ser humano, ele olhou para a revelação geral e falou assim, tem algo a mais. Quem é esse algo a mais? Aí ele buscou o quê? A criatura. Ele foi adorar a criatura em vez de adorar o Criador. Foi aí que surgiu todo tipo de idolatria. Romanos 1,25. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então Paulo aqui, escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai falar assim, o ser humano, ele tem a revelação de Deus, ele não quis compreender Deus, ver quem é Deus, e diante de tudo isso, ele buscou adorar aqueles que tiveram a percepção de que existe algo a mais, buscou adorar a própria criatura, fez imagens de escultura e foi, esse aqui é o meu Deus, começou a adorar o sol, a lua, enfim, né, tem o panteísmo que diz que Deus é tudo e tudo é Deus, que eles adoram a natureza em si, então eles fazem com que Deus ele se personifica nas coisas, né, o panteísmo tem essa ideia. E é totalmente errado, porque Deus ele está fora da criação, tá? Ele está aqui, Deus e a criação está aqui, é algo fora. O panteísmo mistura Deus com a criação, está totalmente errado isso aí. Então é um tipo de idolatria também. Então o ser humano ele se tornou idólatra, porque ele começou a buscar a Deus através da própria criatura. Então vamos nos aprofundar rapidinho aqui dentro desse tópico 1, falando assim, as obras da criação revelam a existência de Deus. É meio que uma recapitulação, tá? Vamos recapitular aqui para ficar fixo na nossa mente. Então, as obras da criação revelam a existência de Deus. Salmo 19:1, né? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento
anuncia a obra das suas mãos. Então, nada na criação é imperfeito ou incompleto, tudo é extraordinariamente bem planejado e só uma mente superior poderia promover tamanho equilíbrio no céu e na terra. Então, não tem como nós negarmos que Deus existe. Tem gente que fala, Deus não existe. Não tem como. Quando nós olhamos para a criação, a gente vê que tudo está organizado, feito de tal forma que se torna possível a vida aqui na Terra. Isso revela que Deus criou tudo. Eu estou com um livro aqui agora, é um excelente livro do Adalto Lourenço, Como Tudo Começou. Quem tem interesse em estudar sobre Big Bang, criacionismo, a teoria da evolução e refutar essas coisas através de um ponto de vista cristão, bíblico, tem esse autor, Adalto Lourenço, que ele é muito bom, falando sobre isso. Esse livro é um bom livro para começar, ele tem muitas publicações nesse sentido. Então é um livro cristão, evangélico, que vai refutar muitas teorias, né? Não vou dizer que ele vai refutar a ciência, mas ele vai fazer alguns questionamentos e mostrar dentro de uma perspectiva científica e bíblica, tá, sobre a questão da criação do ser humano e tudo mais. E ele coloca aqui numa parte do livro que ele fala assim, ó, a Terra encontra-se em um lugar correto nas galáxias, na distância correta da estrela mais próxima ao Sol, sendo protegido por planetas gigantes que atuam como escudos, atraindo cometas, meteoros e asteroides. Então, assim, ó, ele vai, claro, eu não vou ler todo o parágrafo aqui para não tomar muito tempo, mas ele vai descrever aqui a Terra como sendo numa posição ideal. Se a Terra fosse meio metro, a Terra está a 150 para 150 milhões de quilômetros do Sol. Se ela fosse meio metro mais longe, ela seria muito fria e não teria vida. Se ela fosse meio metro, tá? Meio metro é isso aqui, ó. Se a Terra toda fosse meio metro mais perto do Sol, ela seria muito quente para não ter vida. Entende? É na posição certinha, ela está na posição ideal. A mistura de gases que formam oxigênio, tal, que a gente respira, está na proporção ideal que permite nós respirarmos. Tá? Não é 100% oxigênio não, tá? O oxigênio tem uma porcentagem ideal de oxigênio. Não vou falar um número aqui que eu posso falar errado, mas tem uma porcentagem de oxigênio que permite nós respirarmos. Um pouquinho a mais e um pouquinho a menos, já não seria possível ter a vida na Terra. Então tudo foi feito, planejado para ter vida na Terra. Tudo certinho, tudo na posição certinha. Então isso foi planejado, não foi obra do acaso. Deus criou assim para que nós pudéssemos viver aqui nessa Terra. Segundo ponto, o senso de moralidade revela a existência de Deus. Mais uma coisa, né? A questão da consciência que a gente já leu, a lei, os quais mostram a obra da lei escrita no coração, testificando justamente a sua consciência, os seus pensamentos, acusando-os, quer defendendo-os. Então, assim, só recapitulando, todo ser humano tem essa percepção da consciência do que é certo e do que é errado. Então, de onde vem, né, ao homem a consciência do certo e do errado? Tá? De onde vem o senso de culpa? De onde vem a obrigação de fazer o bem e rejeitar o mal? Senão da convicção inerente ao homem de que existe um ser supremo ao qual deverá prestar contas. Então, de onde vem isso tudo? Como que eu sei o que é certo e errado? Como que eu sei o que é fazer justiça e o que é fazer injustiça? Tá? O que é o sentimento de culpa, do que eu agi da forma errada? Isso foi Deus que colocou dentro do ser humano. Isso não tem só nos crentes, não. Tem toda a humanidade. Todo ser humano tem esses sentimentos. Todo ser humano sabe perceber e diferenciar o que é certo e errado. Então, isso foi Deus que colocou. Existe um ser supremo, uma lei moral suprema que foi implementada no ser humano e que todos seguem todos têm essa percepção. Isso foi dado por Deus. Terceiro tópico aqui dentro do tópico 1 ainda, tá? É o subtópico do tópico 1. A história revela a existência de Deus. Isso é muito importante também, falar assim, que a mão de Deus pode ser vista por meio de juízo que exerce na ascensão e queda das nações, impérios e poderes mundiais. Então, se a gente olhar a história lá do Antigo Testamento, a gente vai ver que tinha o império da Assíria, né? Os assírios que perseguiram os israelitas, o Reino do Norte, levaram eles como escravos, né? O exílio do Reino do Norte. Se a gente ler lá no segundo livro de Reis, a gente vai ver essa história. Então a Assíria caiu e veio a Babilônia. Tá? Depois veio o Império Medo-Persa, depois veio o Império Grego, depois veio o Império Romano. E assim vai, né? Depois do Império Romano, acho que foi o Império Otomano. Então essa mudança de impérios, império caindo, império levantando, mostra também uma ação divina dentro da história da humanidade, onde o juízo de Deus é executado nessas nações, nesses impérios. Então, né, pode ser visto aí no desenrolar dos acontecimentos que inevitavelmente colaboram com os seus eternos propósitos.
a gente pode até fazer a seguinte análise, né? Toda aquela queda e ascensão de impérios até chegar na época de Jesus foi muito interessante, porque na época de Jesus era o Império Romano, e o Império Romano ele tinha uma política um pouco diferente dos outros impérios, permitia que as nações conquistadas continuavam com a sua religião, continuassem com a sua cultura, com a sua língua. Então o Império Romano não vinha impor uma língua. Acontece que antes do Império Romano teve o Império Grego, que impôs uma cultura. Então toda aquela região falava grego. O Império Romano veio depois, permitiu cada um ter sua cultura, permitindo que os judeus praticassem a sua religião. E Jesus pregasse entre os judeus. E o Império Romano construiu estradas. Por isso que vem aquele ditado, toda estrada leva a Roma, algo assim, enfim. Então significa o quê? Que teve muitas estradas ali, permitindo o deslocamento dos profetas, dos profetas também do Novo Testamento, mas dos apóstolos, enfim, dos crentes em Jesus Cristo, depois que Jesus subiu aos céus, para que eles pregassem o evangelho nas cidades. Então o evangelho, tudo isso, todo esse acontecimento de cai império, sobe império, enfim, culminou num ponto específico que Jesus veio, num momento específico que fez com que a mensagem do evangelho se espalhasse de forma mais rápida, através das estradas, da língua usada, que era o grego, a língua comum de todo o império. O Novo Testamento foi escrito em grego. Então tudo isso proporcionou, ou seja, é o propósito de Deus. A gente não sabe, mas Deus está trabalhando e fazendo com que as coisas se cumpram dentro do seu propósito. Quarto tópico, dentro do tópico 1 ainda, a intuição religiosa revela a existência de Deus. Tá? Como explicar a busca incessante por Deus em toda e qualquer civilização? Então essa intuição religiosa, essa busca por um ser, por um criador, isso não tem uma explicação racional. Tá? Não haveria tal desejo se sua existência não fosse apenas uma hipótese, mas a própria intuição comprova essa existência. Olha só um artigo que eu aqui peguei da internet, especialista explica o interesse do homem pelo transcendente. Na verdade, explica não, tenta explicar, porque não tem como explicar isso aí. Então isso é um estudo da ciência, tentar explicar por que as pessoas se interessam pelo transcendente, pelo Criador, pelo Deus, por algum ser supremo. Então isso intriga o cientista nos dias de hoje. Então a gente percebe que Deus fez isso e colocou isso no coração do homem. Então apesar de toda a cegueira provocada pelo pecado, ninguém pode alegar completa ignorância de Deus, pois ele nunca deixou de testemunhar sua existência, caráter e propósitos. A Romanos 1:20, mais uma vez, né? Porque os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua própria divindade, claramente se reconhecem, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Então ninguém vai poder chegar lá no céu, lá, né, diante de Deus, lá do livro de Deus, enfim, não sei como é que vai ser, mas eu estou conjecturando aqui. Ah, Senhor, eu não te conheci, eu não tive a oportunidade de te conhecer. Aí ele vai falar assim, não teve? E a minha obra da criação? Você não percebeu que eu existia através dali? Então ninguém vai chegar lá e falar assim, eu sou inocente, eu não tive acesso a Deus. Não, você teve acesso sim. Você estava inserido, né, na obra da criação. Você teve a consciência. Algo dentro de ti já dizia que tinha algo superior. A tua consciência dizia o que era certo e errado. E você optou por fazer o errado. Então ninguém vai chegar lá e falar assim, ser inocente. Então tem aquele debate, né, se a pessoa que nunca ouviu o evangelho, a pessoa que nunca ouviu, ela vai ser salva, né? Deus está sendo injusto em mandar essa pessoa para o inferno. Deus não está sendo injusto. Por quê? Ela vai ser condenada pelo fato dela ter praticado pecado, então ser um pecador. E ela teve a revelação geral de Deus e não adorou a Deus. É claro que não é possível a pessoa ser salva somente reconhecendo a existência de Deus através da obra da criação e da consciência. Não tem como ser salvo. Mas isso tem que fazer com que a pessoa procure o meio de salvação, que é Cristo, através da revelação direta de Deus por meio de Cristo Jesus, que é o tema do próximo tópico. Então a revelação geral não salva. Ela faz com que, ela deveria, na verdade, o propósito dela é fazer com que o ser humano perceba a existência de Deus e procure um meio para se relacionar com esse Deus. E esse meio é Jesus Cristo, a revelação direta de Deus, que é encontrado por meio da palavra. Por isso que é importante nós pregarmos a palavra. Então, a revelação geral não salva, mas deve conduzir ao meio de salvação. Eu sei que esse conteúdo parece muito teológico, sem muita aplicação,
mas a gente precisa estudar. Está na Bíblia, é Romanos, é Salmos, a gente precisa estudar. E por mais que tenha algum outro ponto polêmico, mas a gente está aqui aberto também a debater esse tema, tá? Eu estou falando aqui dentro de uma perspectiva cristã evangélica que entende que a salvação é somente por meio de Cristo e não tem salvação por outro meio que não seja por meio de Cristo. Algumas pessoas falam assim, ah não, aquelas pessoas que nunca ouviram o evangelho, Deus vai salvar elas, Deus vai ser misericordioso. Isso aí é com ele. Eu não tenho essa revelação. A revelação que eu tenho está aqui. E o que a Bíblia diz é que o único meio de salvação é Cristo Jesus. A gente vai entrar nesse tópico aqui, que é a revelação direta ou especial de Deus. Vamos lá. O pecado original, né, tirou do homem a capacidade de reconhecer Deus por meio da razão, da intuição e da criação. Então, o ser humano, ele mesmo estando inserido diante da criação de Deus, da sua consciência, da sua percepção moral de Deus, ele não consegue adorar Deus e servir a Deus por causa do pecado, porque o pecado manchou isso. Ele se tornou o quê? Inimigo de Deus. O ser humano se tornou inimigo de Deus por causa do pecado. Então, os céus ainda proclamam a glória e a sabedoria e o poder de Deus. Contudo, sem a revelação direta, Escrituras, sem ela, e uma intervenção direta no coração e na mente dos homens, que é através do Espírito Santo, já não seria possível perceber os planos, a graça e o amor de Deus, né, que Deus nutre por todos nós. Então, se nós não tivermos a Bíblia, se não tiver o Espírito Santo tocando em nosso coração, jamais nós vamos chegar ao entendimento do verdadeiro Evangelho e entender quais são os planos da graça de Deus para a nossa vida. Então, reconhecer a existência de um Criador para eliminar o estrago do pecado já não era o bastante. Não é só reconhecer que Deus existe, pronto, sou salvo. Não é o bastante. Foi preciso que Deus se manifestasse como o Redentor, que o próprio Deus se encarnasse, ou seja, Jesus Cristo é a encarnação do próprio Deus, vivendo entre nós, ele veio, viveu como ser humano normal, pagou o preço que nós deveríamos pagar, ele pagou este preço, e através do preço que ele pagou, nós alcançamos a salvação. Isso é por causa do pecado. O que condena o homem é o pecado. E a solução para o pecado é Cristo. Então, não basta o ser humano reconhecer que Deus existe através da obra da criação. O ser humano ele tem que reconhecer Jesus como Salvador. Ele tem que olhar para Cristo e falar assim, eu creio em Cristo como meu único e suficiente Salvador para ser resgatado dessa situação de pecado. Então foi então que, de uma forma toda especial e com absoluta clareza, Deus se fez conhecer por meio de sua palavra. Então a revelação direta de Deus, as Sagradas Escrituras. Nós temos a Bíblia em nossas mãos, porque é a revelação de Deus. Tem alguns teólogos aí que falam que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Tem outros teólogos que dizem que a Bíblia contém um outro erro. Tem outros teólogos que dizem que a Bíblia é isso e aquilo. Mas me diga uma coisa, qual é o outro meio que nós temos, a não ser as Sagradas Escrituras, as Sagradas Letras? Então, eu não concordo com esses teólogos. Para mim, a Bíblia é a palavra de Deus, sim. Porém, mesmo esses que pensam diferente, eles não têm um outro meio, eles não têm uma outra maneira de mostrar a revelação direta de Deus para nós. Então esse é o único meio e é o melhor que tem, não tem outro. Vai fazer como os Mormons, por exemplo, que diz que chegou um anjo e ditou um livro e que ninguém sabe, ninguém nunca viu esse anjo, né? Joseph Smith, que foi o fundador do mormonismo, aí ele chega com um livro totalmente novo, fala, não, isso aqui é a revelação de Deus para mim, para nós. Tá, e daí tu veio sozinho daí, do meio do nada, com essa ideia, com essa história, e a gente vai acreditar nisso? E tem gente que acredita. Mas a Bíblia não, a Bíblia é diferente. A Bíblia tem toda uma história, a gente conhece a trajetória da Bíblia, como que a Bíblia foi escrita, conhece os escritores, a história da vida deles. A gente tem todo um pano de fundo para a Bíblia Sagrada. Então é um livro que tem fundamento histórico, tem um fundamento literário, cultural, religioso, tudo onde ele se passou. Então a gente tem algo bem fundamentado, tá? Muito bem fundamentado. Diferente de qualquer outro livro religioso, o Alcorão, os escritos dos budistas, enfim, diferente de qualquer outro escrito religioso. A Bíblia, ela tem fundamento. Ela não é um livro que surgiu do nada, ela não caiu do céu, não foi psicografado. Não, é um livro sagrado que tem a palavra, que tem todas as instruções que nós precisamos para viver bem aqui nessa terra, todas as instruções que nos conduzem ao caminho de salvação, que é Cristo. Tem tudo que nós precisamos, é inspirada pelo Espírito Santo, mas que é bem fundamentada e tem a sua história muito bem contada. A gente sabe como que ela foi produzida.
Isso é muito importante nós enfatizarmos isso. Então a revelação direta de Deus começou no paraíso, no momento da queda, quando fez saber ao primeiro casal que um de seus descendentes mudaria a sorte de todos os homens. No caso, Gênesis 3,15, que é chamado de proto-evangelho. Fala assim, ó: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu confesso que esse versículo ele é muito difícil, ele não é um versículo fácil. Alguns teólogos até questionam se aqui está falando realmente de Cristo, mas a grande maioria dos teólogos entendem sim que este versículo está falando de Cristo, é a proposta do Salvador. No momento da queda, Deus já providencia o meio de salvação. É interessante que lá em Apocalipse 13:8 fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, do ponto de vista divino, Jesus não morreu há 2000 anos atrás. Do ponto de vista divino, Cristo morreu na cruz do Calvário desde quando o mundo foi fundado. O plano de salvação que Deus proporcionou para nós, que Paulo escreve aos Efésios, que fala que é o mistério de Deus, que fala que foi planejado antes da criação do mundo, tá? Esse plano de salvação ele já estava bem fundamentado. Deus já sabia de todas as coisas, então já tinha a história da humanidade já está escrita. Então esse plano de salvação não foi algo que Deus teve a ideia depois da queda. Que o homem pecou e Deus ficou preocupado, e agora? Como que eu faço? Como que eu vou agir? Como que eu vou salvar? Não! O plano de salvação Deus já tinha. Ele só revelou aqui para Adão e Eva. Então essa foi a primeira revelação especial de Deus, que foi progressiva, que com o tempo aí Deus foi se revelando tempos em tempos, né, para Abraão, Jacó, Davi, e chegou até Cristo, né? A gente pode até colocar aqui um pequeno gráficozinho, né, uma revelação aí progressiva de Deus. Essa revelação do Messias que se cumpriu em Cristo, ela veio desde a queda e foi crescendo aos poucos dentro da revelação do plano de Deus na história, até que culminou em Cristo. Então, os judeus sempre tiveram essa perspectiva escatológica, né? Na verdade, pensando no futuro, messiânica, melhor colocar assim, uma perspectiva messiânica, esperando o Messias, que um dia viria ali, no caso, resolver todos os problemas da nação de Israel. É claro que para muitos israelitas, o Messias seria um Messias político, que resolveria os problemas de Israel, mas o Messias que Deus enviou, ele tinha um propósito muito mais amplo, que é salvar toda a humanidade, não somente Israel. Então Israel foi um meio, tá? Foi um meio. Então a palavra viva de Deus aos homens se tornou vida entre os homens, tá? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como o unigênito do Pai. Então João 14 está bem claro que o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Então a Bíblia Sagrada revela o quê? A palavra de Deus encarnada. Então aqui nós temos a palavra de Deus escrita e Jesus é a palavra de Deus encarnada. Então a Bíblia é tudo sobre Cristo. Então Deus se fez conhecer indiretamente pelo cenário da criação, passou a usar a história de um povo, no caso a nação de Israel, como um cenário de uma revelação direta. Então a nação de Israel foi um cenário onde acontecem as histórias do Antigo Testamento para uma revelação direta de Deus. Tá? No caso, Deus se revela ali para a nação, mas com o propósito de salvar toda a humanidade, né? E, além do mais, tomou providências para que sua palavra, inicialmente dirigida a seu povo, fosse documentada, copiada e perpetuada para toda a humanidade. Então a gente tem aqui a Bíblia Sagrada, como eu falei anteriormente, muito bem documentada, muito bem fundamentada, um livro histórico, foi escrito dentro do contexto da nação de Israel, que tem fundamento. Então não surgiu do nada, não caiu do além. Então a Bíblia, a gente pode sim confiar nas Sagradas Escrituras. Gálatas 3:8, ora tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. Então lá, desde quando Deus chama Abraão, Deus já está falando do Evangelho. Todos os povos serão abençoados através de ti. Como isso? Porque da descendência de Abraão sairia a nação de Israel, a tribo de Judá, onde nasceria Jesus Cristo, na cidade de Belém. Então Deus já estava executando o seu plano de salvação no decorrer da história. Então a Bíblia é o livro de Deus, foi ele quem o escreveu pelas mãos daquele a quem escolheu. Então Deus escolheu homens que foram capacitados para escrever, para redigir e registrar tudo o que nós precisamos saber. O que nós precisamos saber está aqui para a nossa salvação. Não, tem muita especulação sobre muita coisa e tal, isso e aquilo. Cuidado, o que não está escrito não é porque era para ser revelado. O que está escrito é o que nós precisamos.
Tá? Quando João escreve seu evangelho, ele fala lá no finalzinho, ele fala assim, olha, Jesus fez muito mais coisa, muito mais milagre, os livros do mundo não teria capacidade de registrar tudo isso. Mas o que eu fiz aqui foi para que você reconhecesse e reconheça ele como Salvador. Então o que está escrito no Evangelho de João é o suficiente para nós reconhecermos Jesus como nosso Salvador. O que tem na Bíblia Sagrada, como um todo, é suficiente para nós reconhecermos Jesus como Salvador. Então Deus tem se revelado através das Sagradas Escrituras. Em países que têm perseguição religiosa, que não pode ter Bíblia, como a Coreia do Norte, e algumas regiões da China, enfim, a gente tem aí também alguns países árabes, onde o islamismo é muito forte. Às vezes as pessoas têm uma página da Bíblia, uma página. E aquela página tem a mensagem de salvação e a pessoa crê no Evangelho. Aquela página, aquela única página, a pessoa consegue ler e crer no Evangelho. E às vezes a gente tem pessoas aí que lê a Bíblia toda e não crê. Mas é porque aqui tem sim a palavra de salvação. Quando Jesus fala com os discípulos lá, eu não lembro mais direitinho como foi que Jesus perguntou, mas eles falaram assim, Senhor, para onde vamos nós? Se tu tens a palavra da verdade. Então, para onde nós vamos? Para onde eu vou se para longe desse livro? Se é aqui que tem a palavra da verdade. Tá? Ele se auto-revelou, não se escondeu, não se omitiu. Deus se fez conhecer da forma direta e poderosa e definitiva. Então, Deus, ele se fez conhecer. Ele se mostrou para nós. Tá? Não é um Deus que é um Deus transcendente, longe, que não se preocupa com as suas criaturas. Não, não. O Deus que nós servimos é um Deus que é preocupado com as suas criaturas. Ele nos criou, cuida de nós, se revelou para nós e quer nos salvar. Tá? Certamente o mesmo Espírito que colocou a palavra de Deus na mente daqueles que escreveram, há de colocá-la também no coração daqueles que buscam a Deus em suas páginas. Então, o Espírito Santo que inspirou Paulo, que inspirou Tiago, que inspirou Pedro, esse mesmo Espírito está dentro de nós, nos capacitando para compreender as Escrituras Sagradas e viver o que Deus quer para a nossa vida. Amém? Então chegamos na nossa conclusão que diz assim, a maior e mais clara de todas as revelações de Deus é, sem dúvida, a encarnação de sua palavra, o Logos de Deus, encarnação da pessoa de Jesus Cristo. Ele é a palavra de Deus que se tornou vida. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é a verdadeira luz que vinha ao mundo, ilumina a todo homem. Então Jesus é a revelação principal de Deus, a revelação direta de Deus, a revelação que vem realmente nos salvar, basta nós crermos nele. Então essa é a revelação da palavra de Deus encarnada. Tá? Ele é a revelação máxima de Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes por meio de muitas maneiras, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. E a Bíblia ela não fala sobre Jesus, a Bíblia é Jesus falando conosco. Muitos podem buscar a Deus à sua maneira, mas o verdadeiro conhecimento só obtém aqueles que ouvem, estudam e creem na reveladora palavra de Deus. Então, como é que eu vou saber o que Deus quer para a minha vida? Como é que eu encontro um meio de salvação? Como é que eu sei a vontade de Deus para a minha vida, para eu me salvar? Através da Bíblia, através da palavra de Deus. Ela revela Cristo para mim, é a palavra de Cristo para mim. Então nós temos que ler essa palavra, meditar nessa palavra, viver essa palavra e pregar essa palavra. Pessoas querem ouvir a palavra de Deus. E nós temos que divulgar mais e mais a palavra de Deus. As pessoas estão sedentas pela palavra. E quando nós levamos essa palavra com convicção, tenho certeza que Deus faz a obra. Tenho certeza que Deus vai transformar vidas. Amém? Então eu encerro aqui a aula. Espero que você tenha compreendido. Peço perdão caso tenha ficado confuso alguma coisa aqui, mas nós estamos abertos aí nos comentários. Você pode deixar o seu comentário, você pode interagir conosco para tirar suas dúvidas sobre este conteúdo e que Deus possa abençoar grandemente sua vida e você possa aplicar essa palavra na sua vida. Graça e paz, até a próxima aula.